All right, my lords, we shall begin. Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Minister, o seu podcast de teologia reformada. Meu nome é Alexandre Rocha e esse é o episódio de número 31. Hoje eu tô aqui com o Diego Montenegro, nós vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido aqui. Tava com saudade de vocês, pessoal, faz um tempo que a gente não apareceu por aqui, né? Vocês já perceberam que nós não somos muito disciplinados aí com horários, com datas e coisas afins, né? Muito bom poder estar aqui de volta. Vamos bater um papinho hoje muito legal sobre as perguntas de número 43 e 44 do nosso cheirosíssimo breve catecismo de Westminster, né? Que fala a respeito do prefácio dos 10 mandamentos, né? E o que ele significa para nós, né? Mas antes, vamos para os recadinhos da Abadia. Nos recados da Bahia de hoje, eu queria indicar alguns episódios que nós já gravamos. Gravamos com o reverendo Pedro Dutti, sobre homossexualidade, a igreja, sobre identidade de gênero. Gravamos com o pastor Marcelo Carvalho. Inclusive, o pastor Marcelo falou pra gente, ele falou pra ti também, né, Diego, a questão dos programas, né, que estão sendo usados, inclusive, em sala de aula para falar a respeito de cosmovisão indígena. A gente ficou muito alegre em saber disso, assim, achei muito bacana. Então acessem lá, tá no Spotify, tá no Deezer, tá em todas as plataformas, agregadores de podcast. O episódio que nós gravamos com ele sobre cosmovisão indígena, o episódio ficou tão legal que a gente teve que dividir em duas partes. Então dá uma pesquisada aí, dá um Google, ou pode olhar lá no nosso site www.castminister.com.br, que tá tudo lá, beleza? Então bora pro episódio. E no episódio de hoje, como eu já falei, nós vamos falar da pergunta de número 43 e 44. A pergunta de número 43 diz: qual é o prefácio dos 10 mandamentos? E a resposta é: o prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A pergunta de número 34 diz: o que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? E a resposta é: o prefácio dos 10 mandamentos ensina-nos que nós temos obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor nosso Deus e Redentor. Muito bem, como eu já falei, as perguntas de número 43 e 44, elas falam do prefácio, né, dos 10 mandamentos, tendo como temática a obra redentora de Deus, né? Mas o que é de fato mencionado é a libertação do povo hebreu da escravidão egípcia, né? Qual é a ligação entre essas duas realidades, a hebreia e a nossa hoje? Manda, Diego. Assim, eu acho que aí tem uma questão muito profunda da temática da aliança na Bíblia, né? A aliança é um termo na Bíblia que é um assunto amplo na Bíblia, que sem esse termo, sem esse conceito de aliança, a gente não vai conseguir fazer a linha que nos liga a essa história, né? Porque o próprio fato da gente, como cristão, se identificar como cristão, se identificar dentro disso que a gente chama de judaico-cristianismo, já é muito esquisito, né? Porque é um contexto histórico bem distante do nosso, é um contexto geográfico bem distante do nosso, então é impossível nos contextualizar isso sem falar de aliança. E aí, claro, não vai dar para fazer aqui um tratado, né, sobre o aliancismo, acho que nem temos condições de fazer isso, mas assim, eu acho que resumidamente a questão é que quando Deus ele começa a fazer a obra dele, ele começa a preparar um povo, né, e parte desse processo do Senhor de preparar o seu povo passa por ele ter escolhido o povo de Israel. E a libertação do Egito, que é mencionada textualmente aí, é um reflexo histórico disso, porque naquele instante, daquele momento da sua obra, da obra redentiva do Senhor, ele estava fazendo isso com aquele povo que ele escolheu para ele, que era o povo de Israel. E nós, chamados gentios, né, somos enxertados nessa árvore, né, nós somos colocados dentro dessa aliança em Cristo Jesus. E aí esse chamado, essa libertação dos israelitas lá do Egito vai ter um sentido pra gente, que é o mesmo sentido que se aplica a eles, só que ali, no caso, no contexto histórico, estava ligado muito mais ao povo hebreu, né? E agora a gente toma essas verdades, assim como a gente faz com a Páscoa, né? A gente toma aquele fato histórico da Páscoa que aconteceu no Egito para ressignificar e entender dentro do contexto da aliança mais ampla, né?
Então acho que começa por aí, começa com o conceito de aliança, daquilo que vem desde os tempos passados, né, até hoje, né? Então quando Deus prometeu a Abraão que a descendência dele iria bem dizer, né, todas as famílias da terra seriam benditas na família dele, já tava ali já a semente disso daí, né? Então nós hoje somos alcançados por essa salvação, por essa libertação, por meio dessa promessa de estarmos contemplados na salvação que chegou até a casa de Abraão. Então acho que começa por aí, acho que você pode desenvolver mais aí. Eu concordo, é bem por aí mesmo, né? É interessante que como o Senhor se mostra para Moisés ali, né? Tipo assim, eu sou o que sou, né? Eu sou aquele que vocês vão saber à medida que eu for me revelando, né? E é interessante porque meio que é uma batalha dos deuses ali, né? É o Senhor Deus, né? Que não se identifica com nada da sua criação, né? Porque os deuses egípcios eram assim, né? Era o Nilo, né? Representava a divindade e tinha uma série, né, de divindades ali que eram na verdade justificativas de opressão, né? E de escravidão do povo hebreu. E na verdade subjugava o povo, né? E aí o Senhor chega a Moisés e ouve as orações do seu povo, né? Que clamava. E o Senhor ali se revela como o Deus da liberdade, né? Um Deus que liberta. Então assim, a partir de então, o povo de Deus, né? O povo da aliança, né? Não poderia viver com outro Deus ou ter relacionamento com outro Deus, senão o Deus da liberdade, né? É interessante isso, cara, que realmente o prefácio dos 10 mandamentos, né? Começa falando assim de quem é o Senhor e do que ele fez, né? E das suas obras, né? Que é tirar o povo da terra, da casa da servidão, da escravidão, né? Então isso é muito interessante, como essa relação entre quem Deus e o que ele faz, né? É algo que está intrínseco ao seu caráter, ao seu ser mesmo, né? Sim. Tu falou assim das orações do povo de Israel, né? Que eles clamavam a Deus no sofrimento do Egito, mas é interessante que quando Moisés é chamado, ele começa a fazer aquela série enorme de contestações a Deus, né? Ele fala sobre a fala dele que não é muito boa, aí vem Arão para ajudar. Ele fala que os filhos de Israel não vão crer na mensagem dele. Ele fala que não sabe o que falar. E aí uma das coisas que ele fala, que eu acho interessante, eu não vou lembrar exatamente como é que tá lá no texto, mas assim, ele dá a entender que os filhos de Israel poderiam já não mais saber quem era esse Deus, né? Então ele fala assim, o que eu vou dizer sobre ti para que eles acreditem em mim, né? Então assim, é muito interessante que ao mesmo tempo que eles sofriam e clamavam esse Deus, ele pairava ali sobre Moisés o temor de que esse povo já não soubesse quem é o Senhor. Então é muito interessante que todo o tempo o Senhor está se comunicando com Israel por meio de Moisés, mas quando chega nesse momento agora de Êxodo 20, que vai ser entregue ali os 10 mandamentos, o que acontece é que Deus começa falando, eu sou o Senhor, e aí, lógico, no hebraico, né, ele tá falando, ele tá se identificando, né, ele tá dizendo, eu sou Yahweh, eu sou Jeová, como a gente conhece por aqui, então, Javé. Quem eu sou, Javé, né, quem eu sou esse Deus aqui, o Deus de vocês, e o que eu fiz aí, como você falou, né, quem ele é e o que ele fez, né, e o que eu fiz, eu tirei vocês do Egito, para associar a salvação a esse Deus, para tirar de qualquer hipótese de que Israel voltasse ou continuasse ou iniciasse uma veneração a outros deuses ou uma veneração mista, né, como a gente sabe que tem aí as teorias, né, de como era a vida religiosa de Israel. Mas o fato é, Deus queria que Israel associasse a sua libertação a esse Deus, né, e a gente vai ver que isso deu certo, mas a gente vê que isso deu certo de uma forma meio negativa, porque quando Israel chega no deserto e passa fome, aquela primeira e única vez que eles passaram fome, eles vão dizer para Moisés justamente isso. Por que Deus nos tirou do deserto para morrer aqui? Então, de alguma forma, eles entenderam a mensagem. Eles reconheceram que foi Deus que tirou eles do Egito, né? Por que Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto? Lá nós nos fartávamos de pão, né? Então, eles entenderam, eles conseguiram captar essa mensagem, mas eles não conseguiram captar a essência da mensagem. A libertação de algo além do contexto geográfico do Egito, né? A libertação do pecado e também a libertação de um certo desvio do plano que Deus tinha revelado para Abraão, Isaac e Jacó, né? Porque o plano desde o começo era levar eles para possuir uma terra, não é isso? Mas aí eles passaram todos aqueles anos no Egito, então é meio como se fosse um desvio do propósito, né? O José, quando morreu, já disse o seguinte, olha, quando eu morrer, peguem os meus ossos e levem embora daqui.
Eu não quero ficar aqui. Por quê? Porque pairava sobre a família de José a promessa de que eles iam herdar uma terra. Ficar no Egito jamais poderia ser um plano de Israel. E, no entanto, os hebreus já libertos queriam voltar para o Egito. Então, assim, eles não compreenderam a essência. Eles compreenderam que Deus os tirou de lá, mas não compreenderam, talvez, assim, na totalidade da mensagem, que é o que a gente busca hoje aqui aplicar por meio dessas perguntas do catecismo, né? Bicho, mas é interessante essa parada aí, porque, tipo, tá, beleza, eles tinham esse aspecto que eles clamavam e tal, porque eles eram oprimidos, trabalhavam feito um cachorro, trabalhava bastante lá e tal, né? Mas, assim, a impressão que dá é que, tipo, de alguma maneira, parece que ele meio que estava sendo assimilado, né, pela cultura egípcia mesmo, assim, e, tipo assim, a identidade deles realmente, a mente e o coração estava sendo moldada na mentalidade egípcia mesmo, cara, era um negócio. E eu acho que é meio que a aplicação pra gente hoje é isso mesmo, cara. A gente não pode se sentir muito à vontade, né, tipo assim, pô, como eles ficavam assim, pô, saudade das panelas de carne lá, né, da comilança e tudo mais, né, tipo, e a gente corre esse risco, né, bicho, de ser liberto do Senhor, né, ser liberto pelo Senhor e acabar querendo voltar pra trás mesmo, né? Queria voltar. Tipo aqueles testemunhos da Universal, saca? Que a galera fala com a saudade da época de que era do mundão. Passa mais negócio assim, passa mais tempo falando do que fazia do que qual foi a mudança hoje, né? Pois é, né? E o Murilo Couto até zoou, né? Tipo assim, ele falando assim que o cara vai dar o testemunho dele, tá? Pô, eu bebia, eu não sei o que, eu ia pra festa. E aí ele fala assim, você vê o brilho nos olhos. Você vê o brilho nos olhos do cara. É isso mesmo. Então, tipo assim, rola esse risco, né, cara? De você realmente achar que a tua vida pregressa era melhor. Cara, Paulo diz assim, bicho, o que vocês obtiveram da vida anterior que vocês tiveram, rapaz? Só desgraça, só morte mesmo. É claro que pessoas passam na nossa vida, né? Na nossa vida pré-conversão, né? Que são queridas, né? Eu tenho inúmeros amigos diante da minha conversão e sou amigos dele, assim. Claro que por questões geográficas até me mudei de cidade, então assim, a gente não tem mais tanta convivência, mas assim, a gente brinca, a gente ri, assim, sabe, de coisas saudáveis, mas assim, já foi, mano. Tipo, não tem mais o que voltar atrás, saca? Não tem mais o que fazer, tipo, voltar pro Egito, porque de lá eu já saí, bicho. Tipo assim, não tô menosprezando ninguém, sabe? Mas a vida que eu tinha eu não quero ter mais, entendeu? Já foi. Ficou no passado e o Senhor não quer que a gente seja assimilado realmente por essa cultura, né? Porque o Egito é sinônimo de escravidão na Bíblia, né? É um símbolo de escravidão, e às vezes pode acontecer, cara, de você voltar à escravidão que o Senhor te tirou, entendeu? Isso pior, desejar isso, né? Porque o enfrentamento dessa libertação, essa libertação, ela demanda um certo enfrentamento, assim. Quando você está disposto a passar por esse processo de libertação, entender as demandas de Deus nesse processo de libertação, você vai passar por algumas batalhas, algumas lutas, isso é natural. Exatamente. Você falou aí sobre o que o Israel trabalhava feito um cachorro no Egito, mas quando o processo de libertação começou, piorou. Porque o enfrentamento de Moisés com o faraó foi que fez o faraó ir lá e falar, vocês estão reclamando de estarem produzindo tanto de tijolo, vocês agora vão continuar tendo que produzir a mesma quantidade de tijolos e eu não vou dar mais a palha para vocês. Eu não vou mais dar as condições eu não vou mais dar as condições de trabalho. Vocês vão perder aí uma etapa do dia procurando os materiais de trabalho, mas eu vou querer a mesma produção, a mesma renda no final do dia. Isso foi um enfrentamento, porque eles estavam confrontando o faraó ali, né? E aí, inclusive, eles não gostaram. Eles foram falar para Moisés, pô, Moisés, olha aí o que tu fez aí. Agora a gente tá ferrado aqui, tendo que trabalhar mais ainda. Então, assim, essa é uma demonstração mesmo de que eles não estavam, né, com a mentalidade do povo da aliança que precisava sair de lá para ocupar a terra que era prometida, né? Sinônimo de salvação para eles, de aliança, né? Eles não tinham essa mentalidade ainda, é um processo. E a gente tem que entender isso para a gente aplicar nossas vidas, né? De que esse processo de libertação que começou com a nossa salvação, ele vai trazer esses enfrentamentos e na hora que o bicho pegar, a gente tem que saber que esse Deus que está nos conduzindo pelo deserto, pelas provações, é um Deus soberano. É um Deus que, como a gente vai ver nessa narrativa dos mandamentos, é um Deus que tem poder para tirar água da rocha, para fazer chover o maná, para fazer aparecer lá as cordonizes, né? Toda aquela narrativa do Êxodo. É esse Deus que está nos conduzindo. Se ele tem poder para fazer tudo aquilo, ele tem poder para nos preservar também das nossas
provações aí nesse processo de libertação. Sem dúvida. Mas como a gente é mole às vezes, né, velho? Como a gente Muito. faz concessão, né, com as coisas da nossa fé, né? Pra não ficar mal com o grupo, né? Pra parecer descolado, né? Sim. Porque tem isso também, né, bicho? Tem isso. Tem gente que meio que pega um ranço do estereótipo do crente, né? E tipo, aí o cara quer ser meio descoladão e acaba, tipo, às vezes ultrapassando a barreira do aceitável, né? E tipo, e acaba fazendo concessão à fé e acaba sendo assimilado mesmo. É punk, bicho. Não é fácil. Não é fácil. Exatamente. Livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Muito bem, aprofundando um pouco mais o assunto, qual é a relação entre a libertação e a redenção que é enfatizada no prefácio da lei, com a própria lei que é entregue em seguida? A obediência à lei é uma retribuição pelo favor da liberdade? Vamos lá, tu mesmo já falou aí sobre a questão de como a gente aplica isso, como a gente entende isso, e aí já fica essa relação entre libertação e redenção, né? A gente falou sobre aliança, a gente falou sobre algumas coisas que vão fazer esse processo para a gente remontar a história, né, dessa aliança, né? E a Páscoa, ela é esse grande arco, eu acho, assim, porque a Páscoa ela vai ser ressignificada no Novo Testamento, desembocando na ceia, né, no sacrifício do Senhor Jesus. Então, a Páscoa, lá, o cordeiro imolado, o cordeiro que é imolado na Páscoa, o Senhor Jesus Cristo ele vai cumprir essa Páscoa perfeita e ele vai entregar o próprio sangue na nova aliança. Então, inclusive, o texto da instituição da Páscoa lá no Antigo Testamento, no Êxodo, é dita aquela frase litúrgica lá, né? Esse é o sangue da aliança, né? E o Senhor Jesus Cristo ressignifica isso dizendo que agora o sangue dele é o sangue da nova aliança. Então, a relação entre a Páscoa, a libertação do povo de Israel e a redenção da igreja de todo o povo de Deus em Cristo, não é uma relação analógica, né? Não é uma ferramenta da teologia para didática, não. É uma relação de fato. A relação entre a Páscoa e a redenção em Cristo é uma relação de fato, existente mesmo. Não é assim um exercício mental nosso para compreender melhor, comparando duas realidades diferentes. Não, é de fato. Quando o povo de Israel está sendo liberto do Egito, ele está sendo liberto também para algo, não só de algo. E ele está sendo liberto para servir a Deus livremente. Olha só qual é a justificativa primária de Israel, de Moisés, no caso, para dizer que eles precisavam sair do Egito. Moisés chega para o faraó e diz: deixe-nos sair para que nós façamos um festival e sacrifícios ao nosso Deus no deserto. A solicitação de Moisés não é só sair, olha só, deixa a gente sair porque o povo de Deus está escravo aqui, trabalhando demais. Né? Não é essa a justificativa de Moisés. Não é deixa o meu povo sair porque ele está sofrendo como escravo. Não é essa a justificativa. A justificativa é deixa o povo sair porque Deus quer que ele preste culto. Deus quer o serviço religioso desse povo. E aqui no Egito, isso não vai acontecer porque aqui são outros senhores. O próprio faraó precisava ser venerado. Né? A gente vai ver isso se repetir na história de Israel no cativeiro babilônico. Tinha que venerar Nabucodonosor. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram para a fornalha. Lá Deus interviu. Mas a gente não tem essa garantia que essa intervenção vai acontecer da mesma forma toda vez. Às vezes a pessoa vai ser queimado mesmo. E isso faz parte do processo. Então eles tiveram que enfrentar o faraó. Enfrentar as represálias que podiam vir de faraó. Deixa o povo sair, porque o povo precisa adorar. Então a relação é essa. Quando o povo é liberto ou seja, liberto do Egito, ele é liberto para algo. E esse algo é justamente a vida que vem após a redenção. A vida que vem após a redenção é a vida para o Espírito, a vida para servir ao Senhor, para poder viver de acordo com o Senhor. É uma relação ali de libertação das trevas para a luz mesmo. E volto a dizer, isso aqui não é analogia, não. É uma realidade que ela se reflete concretamente, mas ela é uma realidade espiritual de fato, é uma realidade que algo está acontecendo ali. Quando você lê a narrativa do Êxodo, tem que ler com essa noção que Deus está fazendo uma obra, ele está libertando o povo dele para algo, para começar a acontecer algo, e aí ele vai, essa narrativa até Canaã, até o estabelecimento do povo judeu, até o estabelecimento de Jerusalém, do templo, tudo aquilo, toda essa narrativa do Antigo Testamento que estabelece o povo, que vai chegar a aliança davídica, né, que vai redundar no Messias. Tudo isso só foi possível porque o povo foi liberto do Egito e para isso, entendeu? Então acho que isso tem a ver com a nossa vida também. Quando a gente é liberto da condição pretérita de pecado, nós somos libertos também para uma nova vida, né?
para a vida nova em Cristo, para o novo nascimento, etc, etc. Então acho que essa relação tá aí e é uma relação verdadeira, não é uma analogia, não. Sim, agora é interessante, bicho, que na questão do Êxodo, me parece que não é meramente... É claro, o que eu quero dizer assim, que parece que é uma questão tão holística, assim, tem tanta coisa envolvida, assim, né? Tem a questão espiritual, tem a questão econômica, política, cultural, assim, sabe? Parece que é um combo. Até porque a questão de salvação e libertação no Antigo Testamento nem sempre diz respeito à questão de perdão de pecados, né? Ou de salvação da alma, né? Às vezes é um contexto, assim, sabe, de opressão mesmo. Às vezes é contexto até no Novo Testamento mesmo, de uma doença, sabe? E a gente vê assim como o Senhor se preocupa com todo mesmo, assim, cara. Tipo assim, ele não é um Deus dualista, assim, sabe? Que só tá preocupado com o espiritual e o corpo que se dane, né? O Senhor quer o ser humano como um todo, né? O ser humano completo, né? A liberdade que o Senhor propõe, ou que o Senhor nos dá, é uma liberdade por inteiro. Não é uma liberdade fragmentada, né? Acho muito interessante isso, bicho. Sim, e ele como criador do ser humano, ele não teria ideias e projetos para a humanidade, para o povo dele, que não fossem bons para essa humanidade. Ele é o criador, ele conhece o que é bom, o que faz bem inerentemente ao ser humano. Então, quando ele liberta o povo dele, e no caso aqui, aplicando nossas vidas, quando ele nos liberta do pecado, ele está nos libertando para algo que vai ser melhor para a gente. Isso a gente não pode ter dúvida disso. Se a gente duvidar isso por um momento, meu amigo, a gente põe em questão toda a nossa fé. Então, assim, o final da pergunta que você fez aí, se tem a ver com retribuição, né? Eu vou seguir a lei aqui só para retribuir um favor. Não, obviamente que quando Deus ele nos salva, ele apresenta as demandas, né? Os mandamentos, eles aparecem nessa forma imperativa, né? Mas a gente precisa entender que os mandamentos, eles não são só a exigência de Deus, porque você foi lá e recebeu uma graça. Mas esses mandamentos também são uma condição de vida para que você agora usufrua dessa liberdade, né? Se você não cumprir esses mandamentos, você vai voltar para o cativeiro. E aí a narrativa do Êxodo progride justamente para isso. Se você for ver Levítico, também é a mesma coisa. Levítico, né, aquele intervalo de estabelecimento de toda a aliança levítica, é a mesma coisa. Deus está todo o tempo dizendo assim, olha, se vocês seguirem minha lei, vai acontecer isso daqui. Vocês vão ser prósperos, vocês vão ter um povo, vocês vão ser respeitados, vocês vão ter isso, isso e aquilo. Mas se vocês seguirem após outros deuses, o que vai acontecer é isso daqui. Então, o que Deus está dizendo é que a consequência de você viver deliberadamente, por sua própria vontade, como idólatra, é o cativeiro. Não é só uma relação de punição ou de retribuição de favor. Eu não estou dizendo que Deus não pune a idolatria, ele pune, mas a gente precisa entender que também tem uma dimensão em que a idolatria, em que você viver fora da lei de Deus, fora dos propósitos de Deus, leva necessariamente ao cativeiro. Então, quando Deus está dizendo, olha, vivam de acordo com a minha lei, ele está dizendo isso para o nosso bem. Ele está dizendo isso para que a gente porque tem aquela ideia, né, bicho? Aquela ideia de que a lei de Deus é algo extremamente arbitrário, gratuito, né? E que, tipo assim, Deus só deu a lei assim pra chatear. Pra chatear a gente, assim, mas Exatamente. assim, que se elas forem suspensas, a gente vai conseguir viver de uma forma plena, de uma forma agradável e que não vai ter problema nenhum, entendeu? Saca? Que a gente não vai... Nada vai nos escravizar e que a gente é autônomo e que a gente pode escolher e tal, que a gente pode fazer. É como se fosse só moralismo, independente né? da lei de Deus. Exatamente, assim, não, Deus só quer ser um estraga-prazer, assim, sabe? Pois é, mas aí a gente agora tá pontuando isso, né? Esse chamado para obediência à lei é um chamado para uma vida plena, para uma vida melhor. Aí a gente não vai entrar no mérito, né, se algum ser humano é capaz de cumprir a lei, não é o assunto aqui. O fato é esse, Deus está tirando... a gente adianta que não dá, né? A gente adianta que não dá. Não dá, né? Mas não dá. A gente vem com um defeito aí de fábrica aí que não... Óbvio, mas aí o que a gente está querendo mostrar aqui é que não é uma exigência, uma mera exigência soberba de Deus, assim, não, agora que eu fiz isso por vocês me devem isso daqui. Não é isso. É que ele fez essa obra de libertação e agora para que a gente viva usufruindo do que foi feito, essas são as condições. Inclusive, se você for ver lá no Levítico o estabelecimento dessas leis mais que a gente costuma descartar aqui pra gente, né? Não, isso daqui não se aplica mais pro dia de hoje. Mas se você for ver, a justificativa para essas leis é sempre assim, ó, para que vocês vivam bem.
para que não se contamine o arraial, né, ali, o povo, né, a habitação de vocês. Então, aquelas leis mais assim que você pensa que são mais bobas, mas para aquele momento ali específico, ela era fundamental para que a própria reprodução do povo, engraçado, né? Tipo assim, leis alimentares, leis sanitárias, né? Se você for ver, aquilo era importante. Isso que eu ia dizer, tem até as leis sanitárias, mano, até questão de saúde mesmo. Exatamente, ali, o saneamento básico, né, do que você deveria fazer com os dejetos do povo, né, e tal. Então, isso aí, cara, é pra reprodução do povo. Não é assim, olha, vocês têm que fazer isso porque vocês estão me devendo. Não, é pra que vocês sobrevivam. Algumas leis de saúde era pra dizer assim, porque se isso aqui não for feito, vai contaminar o povo. Essa peste, essa lepra, essa doença, ela pode se espalhar e acabar com o povo. Então façam isso para que vocês se reproduzam, para que vocês vivam e sejam aquele povo que eu prometi que vai ser como as areias da praia, como as estrelas do céu. Vocês precisam se reproduzir, então eu estou dando condições aqui para isso, para que vocês se reproduzam e viram esse povo, esse povo que vai abençoar todas as famílias da terra, na qual agora nós aqui, eu e você, eu e tu e o pessoal que está ouvindo, estamos incluídos, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente até comentou, pontuou algo disso no episódio anterior, foi no... Um ou dois episódios anteriores que a lei de Deus, na verdade, elas são habilitações para que nós possamos viver de forma plena, né? Sim. Elas não são mero moralismo ou algo que nos diminui, né? Que nos reduz a simplesmente, sei lá, máquinas que não tem liberdade ou qualquer valor. Na verdade, elas são habilitações para que a gente viva uma vida plena mesmo. Uhum. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Muito bem, partindo aqui para a parte do final, nesse prefácio a gente tem duas temáticas, né? Liberdade e obediência. Mas parece que em nossa vida prática, no dia a dia, a liberdade é associada a poder fazer o que a gente quer, não o que se quer. Como esse aspecto abordado aqui da liberdade cristã pode me ajudar a observar a lei, amar o Senhor e a viver uma vida santa? A liberdade não leva à libertinagem? Pois essa é uma noção muito corrente, né? Que se você der liberdade demais para alguém, vai levar à libertinagem, né? Lógico, se você tem muita liberdade, você pode ser libertino, né? Tanto que o Novo Testamento vai ensinar que você não pode usar a sua liberdade como pretexto para malícia. Então, lógico, isso daí a gente não está negando. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui é que, como a gente já mostrou que a relação entre a libertação do povo do Egito e a redenção do povo de Deus é uma relação direta e não é só uma mera analogia, a gente tem que entender, e aqui assim é mais difícil para uma pessoa que não é cristã, que porventura esteja ouvindo esse episódio, mas é preciso entender que quando essa libertação ocorre uma transformação da natureza humana. E aí a gente já tratou isso em outros episódios, a gente falou sobre estado de inocência, o estado de queda, o estado de redenção, a gente já falou sobre isso aqui, então sugiro aí que o pessoal dê uma olhada nesses episódios, porque eles ali elaboram ali de forma bem simples uma antropologia ali, uma doutrina do ser humano sobre a nossa perspectiva aqui de Westminster, né? Então, assim, ocorre uma transformação. O ser humano ele não vai ser mais o que ele era quando ele é liberto. E aí o que a gente está pontuando aqui com o exemplo do povo de Israel é justamente isso. Se você usar essa liberdade com um pretexto malicioso, essa salvação ainda não vai se manifestar, não vai ter se manifestado no meio de vocês. Porque foi o que aconteceu com muitos do povo de Israel, né? O que aconteceu com eles? Eles saíram do Egito, eles gozaram toda essa bênção de ser protegido por uma nuvem por uma coluna de fogo e por uma nuvem que cobria eles, protegendo eles. Eles gozaram ali o maná do céu, a água que saiu da rocha, né? Eles gozaram tudo isso, mas eles não serviam ao Senhor de fato. Então, o que aconteceu? Eles usavam a liberdade deles para outras coisas. Moisés não pôde sumir ali por alguns dias no monte. Arão, faça-nos deuses para que nos prostremos após eles. Ou seja, o coração não tinha mudado, cara. Eles usaram aquela liberdade de ter saído do Egito para dar novas formas aos seus intuitos idólatras, né? Para suas inclinações. Eles usavam novas formas. Então, assim, sem dúvida, essa falsa liberdade, essa falsa ideia de liberdade sempre vai descambar em libertinagem. A diferença do povo que foi liberto verdadeiramente é que esse povo ele vai usar essa liberdade para fazer justamente aquilo que no cativeiro era mais complicado. Então, esse povo que vai seguir através do deserto e vai passar nessa segunda geração, porque a primeira geração praticamente toda tombou, né? Sobrou ali Moisés, até o Arão vai morrer depois, o Moisés vai morrer no final, ia ficar acho que Josué e Caleb, né?
essa geração que seguiu foi a geração que herdou a terra. Então, assim, a gente tem um paralelo aqui. O Josué, ele vai surgir em algumas literaturas, não sei se tu já viu isso, Alexandre. Eu já vi alguma literatura, não lembro agora qual para citar, mas que a escrita do nome do Josué em hebraico, ela é muito parecida com Jesus, né? E aí algumas pessoas vão pontuar que talvez Josué ele prefigure de Jesus de alguma forma, né? Ele passou por toda a provação do deserto e... já ouvi falar alguma coisa Pois nesse sentido. Ele herdou a terra, né? Independente se essa interpretação, se essa hermenêutica está correta ou não, o fato é, Josué, desde o começo, ele demonstrava, sabe, isso daí. Ele demonstrava que tinha uma nova natureza. E ele foi o cara que herdou o posto de Moisés, e ele foi o cara que guiou o povo pela conquista da Terra Santa e organizou a ocupação do espaço ali, a divisão do espaço em Canaã, né, formando ali as tribos de Israel. E aí a gente vê, terminando o livro de Josué, a falta que Josué fez. Quando Josué morre, o que acontece com o povo? Fica um caos, porque não tinha mais aquela mentalidade de liderança transformada de fato. Alguns dos juízes que vão suceder ali após Josué começaram a destruir o povo, cara. Então, se a gente vê isso, quando você tem de fato essa mentalidade, você agrega, você constrói, você vai construindo, vai progredindo nesse processo de santificação do plano de Deus, dessa aliança do plano de Deus que está em curso aqui na Terra. Então, quando você vê algo nesse sentido, você sabe que ali tem uma liberdade verdadeira, uma liberdade de fato para o que Deus nos libertou. Agora, quando você vê uma pessoa que pensa que é livre, mas ainda vive de acordo com aquela realidade do cativeiro, não é liberdade verdadeira. É aquela libertinagem ali. Parece liberdade, mas não é. A pessoa está seguindo o próprio desejo do coração. Ela é escrava daquela vontade. Ela não está livre de verdade. O livre de verdade é aquele que vai justamente transformar seu modo de viver. Não corresponde mais àquela realidade do Egito. É a realidade agora de quem está indo rumo a Canaã. Acho que é por aí essa ideia. Com certeza. Esse lance da liberdade, né? A liberdade é um negócio frágil, né? Extremamente frágil. E a gente vive numa corda bamba, né, bicho? Uhum. A gente vive entre dois extremos, né? Que é o da libertinagem e o do legalismo, né? Uhum. E a gente vê que se você enfatiza demais a questão da liberdade no sentido de dizer, não, então já que é tudo pela graça, então assim, bora botar pra quebrar, né? Uhum. Aí acontece que o que diz lá em Judas, né? Que os falsos mestres transformavam a graça de Deus em libertinagem, né? Uhum. E era isso mesmo. Na igreja de Corinto era isso. Os caras achavam a salvação é pela graça, então assim, o corpo não serve pra nada, então bora botar pra quebrar. O nego saía do culto e ia pro prostíbulo. Uhum. Era desse jeito. Então era complicado, né? E por outro lado existe o perigo do legalismo, né? De você enfatizar tanto as leis e você transformar as leis no fim em si mesmo, né? Uhum. Que você vira um legalista, né, bicho? Que foi o exemplo o irmão mais velho, né? Da história do filho pródigo, né? Sim. Que o cara era tão obcecado por obedecer ao pai, né? Que ele não tinha relação de amor nenhum, nem com o irmão, nem com o próprio pai, né? Ele achava que a mera observância de leis era o suficiente, né? Para que ele fosse aceitável, né? Ou que o pai recebia alguma recompensa, né? Então, assim, a gente vê que a gente vive nessa corda bamba mesmo, cara. E é difícil. Às vezes a gente pende mais para um lado, a gente pende mais para o outro, né? Uhum. E o desafio é saber lidar com essas tensões mesmo o tempo todo. A Bíblia fala o tempo todo sobre a lei da liberdade, né? Que nós não somos salvos mais por observância da lei, né? Mas a lei é útil para justamente preservar essa liberdade, né? Sim. Como eu já falei outras vezes, a questão da lei ser útil para nos habilitar a viver uma vida de liberdade, porque a gente pode usar a liberdade para destruir a liberdade, né? Uhum. Esse que é o paradoxo interessante, né? Que fazendo uso da liberdade você pode se tornar um escravo mesmo, né? E é o que C.S. Lewis fala, né? Para não citar para não deixar de citar, claro, o Lewis, como ele fala num dos seus livros, né? Que o inferno é tipo assim, é um monumento à liberdade humana, cara. Aquilo ali, o inferno é tipo assim, o Leonardo de Ravenhill, ele falava assim que o hino nacional do inferno é assim, eu fiz do meu jeito. E é isso mesmo, bicho. Tu quer ser livre de Deus, você vai ser, bicho, mas você vai ter que lidar com as consequências disso, né? Então, assim, você pode usar a liberdade para se destruir, né? E às vezes a gente tem relatos históricos disso, né? A Revolução Francesa é um exemplo disso, né? Com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Saiu
guilhotinando o nego aí a rodo, né? Mas era em prol da liberdade, né? Então, assim, você pode justificar, inclusive, violências, né? Regimes totalitários, inclusive, em nome da liberdade, né? Não, mas porque em nome da liberdade eu preciso cortar tua cabeça porque você não concorda com a gente. Então, assim, a liberdade, ela é extremamente frágil, né? E nós precisamos, na verdade, de cercas, né? Para proteger a liberdade. Sim. Interessante. Sabe E o Senhor nos dá isso, né, cara? Isso que você falou a respeito da... Eu tava pensando nisso, cara, das leis sanitárias. Assim, cara, pra mim, olha como o Senhor é cuidadoso, né, bicho? Olha como o Senhor é misericordioso, como Ele ama, né, o seu povo, né? A gente vive numa época de liberação sexual, né? E os frutos estão aí, cara, pra ser colhidos, né? Eu tinha visto uma pesquisa, acho que uns 2, 3 anos atrás, talvez um pouco mais, né? Que nos últimos 10 anos tinha crescido, acho que em 700% o número de jovens com HIV, cara. Cara, 700% é muita coisa. É muita coisa. Mas, e é um problema de saúde pública, né? Virou um problema de saúde pública, né? Porque o sexo livre, né? Você pode viver uma vida promíscua, né? Só que isso tem um custo, cara. Isso tem um custo, né? Quando você se expõe a esse tipo de comportamento, você se expõe a doenças, né? E tá aí, cara. Tá aí. O resultado tá aí, né? O resultado tá aí. Sim. A pretensa autonomia humana, né, só leva a desgraça, cara. Só leva a desgraça, né? É claro que não é todo mundo que... eu não estou dizendo que todo mundo que não obedece ao Senhor vive uma vida promíscua, né? Mas você se expõe a isso, né? Você se expõe a esse tipo de coisa, né? O mundo se expõe a esse tipo de coisa, né? Esse mundo anti-Deus só faz a gente usar a nossa liberdade para se tornar escravo mesmo, cara. É isso mesmo. E tu voltou agora às questões sanitárias e um pouco antes também tu falou sobre como o êxodo parecia para ti uma coisa holística, né, que envolve todas as áreas. Eu acho que falta um pouco dessa compreensão pra gente. Porque aí o que a gente vai fazer? Mesmo um crente, vamos pensar num crente aqui, Alexandre. O cara se converte, ele entra para a igreja, só que se ele entrar para a igreja com a ideia de que a liberdade que ele ganhou é para justamente estar lá dentro da igreja, mas que lá fora ele não sabe muito bem como conecta essa questão da salvação lá fora, ele corre esse risco, cara. Porque ele não vai saber aplicar essa salvação que ele recebeu lá fora, quando ele estiver vivendo no contexto de faculdade, de trabalho, de escola, de relacionamento amoroso, ele não vai saber aplicar. E eu acho que o êxodo, a lei de Deus, eu acho que ela abre nossos olhos para isso. Que Deus ele tem vontades, ele tem ideia, ele tem projetos para cada área da nossa vida. Como você cuidar da sua saúde, como você cuidar do próximo, como você pensar a área social, como você pensar a área política, como você se relaciona com a cultura, com o consumo, com o comércio, com a economia. Cada coisa que você vai se relacionar, Deus tem uma ideia ética sobre isso, né? Sobre onde aquilo é saudável e glorifica o nome dele, ou quando aquilo deixa de ser saudável e passa a se tornar um ídolo para o teu coração. Então acho que essa ideia holística do êxodo foi muito boa para o povo de Israel por isso, porque eles tinham exemplos bem concretos do que eles deviam fazer, né? Desde que animais eles podiam comer ou não. Eu acho que esse nível concreto, prático, ajuda eles a discernir bem como viver uma vida santa no mundo, sabe? Eu acho que quando a gente desincorpora muito a espiritualidade, a gente torna a espiritualidade uma coisa muito abstrata, a gente perde esse nível. Então, assim, lógico, você pontuou muito bem o perigo do legalismo. Pelo amor de Deus, eu não estou querendo apontar para uma direção legalista. O que eu estou querendo dizer é que tem em todas as esferas da nossa vida, a gente tem que interpretá-las sob a luz do Evangelho, sob a luz da salvação que a gente recebeu. Para que a gente pegue essas esferas ali e coloque sob o senhorio de Cristo. Viver aquelas esferas para a glória de Cristo. Então a gente precisa também dessa salvação holística. Não é só com o povo de Israel, não é só porque eles passaram ali por uma teofania, atravessaram o Mar Vermelho, que eles têm mais esse privilégio. Não, a gente tem também esse privilégio. A gente tem o verbo de Deus encarnado. Então a gente tem que pensar a nossa vida a partir dessa perspectiva também, né? Com certeza, mano. É isso mesmo. Eu vejo assim, cara, a questão da lei, né? Ela tem que ser... Ela é vivida no contexto do relacionamento com o Senhor, né? O Senhor nos salva pela graça mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É Jesus Cristo que vive a vida perfeita. É Jesus Cristo que obedece à lei perfeita de Deus. É Jesus Cristo que cumpre toda a lei, né? É o Senhor Jesus Cristo que vive a vida que nós não conseguimos viver e nunca seremos capazes de viver, né? Só que ele nos coloca num relacionamento de amor com Deus Pai, né? Que nos ama através de Jesus Cristo, né? Só que esse relacionamento, como eu disse, é um relacionamento como um relacionamento humano, né?
analogicamente falando, no sentido assim de que dentro do casamento, por exemplo, né, você não pode sair a hora que você quiser. Você não pode viver uma vida aquém do seu cônjuge, né? Existem certas regras ali, tácitas inclusive, que você tem que obedecer, né? Você tem que obedecer. E o Senhor Jesus Cristo foi claro, mano. Ele disse assim: se me amais, guardaria os meus mandamentos. É claro que ele não está dizendo assim que a mera observância de leis é sinal de amor, né? Mas quem ama, obedece. Quem ama, obedece. E a gente é assim, bicho. A gente obedece aquilo que a gente ama. Aquilo que o nosso coração se satisfaz é aquilo que a gente obedece. E é ponto. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Se você ama o pecado, você vai obedecer o pecado, bicho. É a regra. É a regra. A regra é clara. Você se torna escravo do seu vencedor. Isso o apóstolo Pedro já dizia. Então, assim, a regra é clara. Exatamente, a regra é clara. Então, assim, a lei do Senhor, né? O salmista vai dizer, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? Então, assim, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Muito bem, pessoal, esse foi mais um episódio. Tava com saudade de gravar, fazia um tempo que a gente não apareceu por aqui. A gente gosta de gravar, gente, mas às vezes a vida vai levando a gente por uns caminhos e a gente acaba ficando sem tempo. E às vezes é pecado mesmo, às vezes é preguiça. Mas é muito bom, sempre bom estar aqui gravando com vocês. Espero que vocês ouçam, espero que vocês divulguem, espero que você já esteja sendo bênção na vida de vocês, sabe? Compartilhe com os amigos de vocês, podem nos dar sugestão de pautas, de coisas que vocês querem que a gente fale por aqui, que a gente vai dar um jeito e quem sabe a sua pauta não esteja aqui presente. Um abraço a todos, que o Senhor Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e valeu! Valeu!